Fala galera, boa tarde, como é que vocês estão? Bom dia, boa noite, não sei que hora vocês estão assistindo. Estou gravando esse vídeo para ajudar vocês aqui no âmbito da programação a resolver problemas que vocês podem achar inicialmente que são grandes. Como que vocês fazem, como que a gente pode fazer para tornar esses problemas talvez menores, resolver de fato esses problemas sem ser muito cansativo, sem parar na metade, sem conseguir de fato chegar à solução. Eu desenvolvi aqui 5 passinhos, eu trago aqui da minha experiência, de tudo, da forma como eu faço para resolver esses problemas. Espero que ajude a vocês no dia a dia de vocês, vocês que estão encontrando agora alguns problemas, espero que ajude a vocês. Qual que é o contexto? A gente tem uma atividade para fazer, eu sugeri que os alunos fizessem um programa, basicamente um joguinho, para a gente explorar o uso de duas bibliotecas, a biblioteca Time do Python e a biblioteca Random. A Time é para controlar ali tempo, para conseguir contar o tempo e tudo mais, e a Random ela gera números aleatórios, sequências aleatórias, assim por diante. Então, baseado nisso, eu pedi para fazer um joguinho de velocidade de digitação. Pode ser velocidade de cálculo, pode ser velocidade de raciocínio lógico, mas basicamente eu preciso usar o teclado para entrar um dado e dali testar se aquele dado está certo e conseguir ter um resultado baseado nesse tempo. Precisa ser multiplayer, ou seja, um jogador precisa competir com outro jogador para dali, quando os dois conseguirem completar aquela tarefa dentro de um tempo, quem fizer num tempo mais rápido ganha, como uma corrida mesmo. Então vamos às dicas. Primeira dica aqui. Primeiro passo, conheça o seu problema, reflita sobre ele. Então, primeira coisa, você precisa de fato saber o que é o problema. Não adianta ouvir o que o colega falou que é para fazer, não adianta ouvir o que o professor falou na sala para fazer, não adianta ouvir às vezes o que o seu cliente, se você trabalhar com programação, pediu para você fazer. Conheça a fundo o problema, leia o enunciado, leia alguma descrição, assista um vídeo onde o professor, onde o seu cliente, onde alguém falou sobre aquele problema e entenda de fato o que é para fazer. Reflita sobre ele, sabe? Saia ali do seu contato, do seu dia a dia e enxergue como, não, aquilo ali eu estava pensando, mas eu posso fazer de uma forma diferente. Durante uma caminhada, durante você estiver tomando banho, estiver tomando seu café, almoçando, você pode ter ideias sobre o problema. Então, quanto mais rápido você conhecer o problema, mais tempo você consegue pensar nele. Então, assim que o problema for lançado, já leia sobre ele, já se intere sobre ele, porque o conhecimento e o amadurecimento do problema pode te ajudar, pode te levar à solução. Segundo passo, esse é muito importante, eu diria que é o mais importante, é o primordial. Divida o seu problema em partes. Então, se você tem um problema grande, como eu falei lá, poxa, você tem que fazer um game que precisa contar quantas partes eu tenho. Eu preciso começar já com o game. Primeira vez que eu rodar meu programa já vai ter um game? Não necessariamente. Um game ele precisa ter entrada de dados. Então, poxa, primeiro eu preciso receber quantos jogadores eu vou ter. Então, eu preciso ter uma configuração. Primeiro eu preciso saber, por exemplo, se for velocidade de digitação de palavras, eu preciso saber quantas palavras meu jogo vai ter. Então eu posso dividir ele ali em entrada de dados. Primeiro eu vou ter uma entrada de dados. Como que eu faço a entrada de dados? Vou usar um input, vou usar uma variável tal, vou usar uma lista, vou usar uma matriz. Eu posso estruturar primeiro essa parte. Depois que eu fiz isso, eu consigo fazer essa entrada de dados. Depois, como que é o jogo? Quais são as funções que eu vou usar para fazer o meu jogo? Como eu falei, a gente tem duas bibliotecas, a biblioteca Time e a biblioteca Random. Dentro da biblioteca Time eu tenho lá uma função que também se chama Time. Como ela funciona? Ela me dá o tempo em segundos de um determinado momento da história até aquele exato momento. Então eu consigo dividir a entender primeiro como funciona essa função Time, depois entender como funciona a função Random dentro da biblioteca Random. Ela me gera um número aleatório. Então, como isso funciona? Dividindo o problema em partes, eu consigo entender as partes e consigo desenvolver em partes. A partir do momento que eu tenho um programa, que eu consigo dar entrada de dados nele, já é um programa. Eu consigo rodar, digite o nome, Vinícius. Digite o segundo nome, Passos. Então ele vai salvar aqueles dois nomes, embaixo você dá o print nesse nome, você tem um programa rodando. O que é um programa? É um programa que lê dois nomes de dois jogadores e guarda, por exemplo, em dois vetores, em duas variáveis. Então eu já passo a ter um programa. Depois que eu li os nomes, eu quero ali entrar num loop para fazer alguma coisa tantas vezes. Então aí você já vai crescendo o programa. Essa divisão de partes ela é muito boa, além de te dar um entendimento geral do programa, você consegue ir completando as partes.
E isso vai te gerando uma sensação ali de fato de estar avançando no seu problema, estar de fato resolvendo o problema. Se você dividiu em 5 partes e resolveu uma, você tem 20% do seu problema pronto. Resolvi 2, 40%, 3, 60%. Então você vai vendo o seu programa chegando a um tamanho, chegando a uma decisão que é satisfatória, e isso vai te fortalecendo e te tornando mais resiliente a continuar. Poxa, eu já passei da metade, eu já tenho 60%, então eu quero concluir isso aqui para daí eu conseguir ver o resultado disso. Beleza, vamos dizer que eu dividi numa parte, mas ela é muito grande, então eu posso dividir aquilo ali em subpartes, para dali, se eu tinha 20% e dividir em 4 partes, eu consigo ter 4 partes ali de 5%. Espera aí que nossa trilha sonora parou aqui, ó. Deixa eu dar o play aqui de novo, legal. Então eu consigo dividir ela em partes menores. Se eu divido em partes menores, eu também vou ter ali cada parte equivalendo a 5%. 5% é uma parte muito boa. Então eu tenho 5% ali. Se eu já tinha 20% da primeira parte, 25%, 30%. Então essa divisão em partes, ela fortalece e ajuda a ter resiliência para finalizar o problema. Terceiro, inicie por onde você tiver mais facilidade. Vamos dizer que você levantou lá para fazer o game. Eu preciso pegar os dados, ter a leitura dos dados do nome do usuário, ter uma leitura de configurações, eu preciso entender a biblioteca time, eu preciso entender ali a função time da biblioteca time, entender a função random da biblioteca random, ou ver se dentro da minha biblioteca random eu não tenho ali uma outra função que se adeque melhor ao que eu quero. E além disso eu também posso ter, por exemplo, eu quero melhorar o layout como um todo, melhorar as frases de saída, melhorar ali as divisões, os espaços e tudo mais, que é algo que eu já preciso fazer mais para o final. Então eu já organizo ali e consigo iniciar para onde eu tenho mais facilidade. Olha, hoje minha cabeça está cheia de coisa, eu vou iniciar por uma parte que é mais manual, fazer entrada de dados. Eu já sei fazer entrada de dados, eu faço essa parte de forma mais manual, faço o input, vejo se está entrando realmente o que eu quero e tal, beleza. Agora, quando eu precisar estar mais concentrado, por exemplo, estudar a função time, ler um artigo sobre ela, pegar um vídeo no YouTube sobre o que ela faz, eu preciso estar mais focado. Então eu consigo dividir o meu tempo onde eu consigo fazer algo de forma mais espontânea, mais, vamos dizer assim, de forma mais mecânica, em outros momentos onde eu preciso estar mais focado, onde eu preciso me concentrar para entender como aquilo ali funciona. Quarto passo, pesquise sobre as partes que você tem dúvida. É mais fácil encontrar ajuda sobre os itens específicos. Então, não vá lá, como fazer um jogo de tempo para Python. Você vai achar um negócio monstro, algo grande, que muitas vezes não vai satisfazer o que você precisa ali. Não vai ser só copiar e colar, rodou, entrega ao professor. Não vai ser assim. Então, poxa, estou com dúvida na função time. Vai lá e pesquisa, Python função time. O que ela retorna, como ela é usada, aplicações da função time. E daí você consegue ter ajuda sobre os itens específicos. Ao invés de pesquisar um todo, como resolver o problema tal. Às vezes você não vai achar, muitas das vezes você não vai achar. Então foque nos problemas específicos e peça ajuda ali. Entenda partes específicas, é mais fácil do que entender ou procurar copiar algo que já é maior e que muitas vezes você não vai conseguir dominar tudo de uma vez só. Por último, mas não menos importante, comece quando você estiver empolgado. Pesquise, entenda o problema. Quando você estiver empolgado, fala, opa, quero fazer aquele jogo funcionar, quero esse final de semana brincar com um primo meu, brincar com a minha irmã, quero que tenha aquele jogo pronto para eu conseguir mostrar a outras pessoas, testar ele, fazer ele render mais. Então, tenha essa motivação para que você consiga de fato entender o que você está fazendo e gostar do que você está fazendo. Comecei a fazer, professor, vou terminar aqui meia hora rapidinho? Não, é um problema grande. A gente falou no começo, problemas grandes requerem tempo. Então faça paradinhas ou muda de parte quando você não estiver rendendo. Você está lá fazendo a primeira parte, está meio enfadonho para você, está cansativo. Vai lá, agora eu vou pesquisar a biblioteca time. Eu tô precisando fazer uma outra atividade, eu tenho que lavar vasilhas, eu tenho que varrer casa. Coloca um vídeo, vai ouvindo o cara falando sobre uma função, o cara falando sobre programas, o professor ali apresentando uma parte da aula. Então consiga intercalar o seu tempo e as coisas, o seu planejamento para que você consiga render.
E por último aqui, está dentro do quinto passo, mas deveria ter um passo só para ele. Não deixe para a última hora. O prazo do exercício do seu problema, do que você precisa entregar, é até domingo. Domingueira, depois do almoço, eu vou pegar para fazer e vai dar certo. Galera, não faça isso. Faça um pouco antes. Comece e pegue um dia à noite que você tem meia hora. Ah, professor, só meia hora não vai dar para resolver. Talvez não. Mas faça alguma coisa. Entenda onde você vai ter dificuldade, entenda onde você vai ter facilidade. Aproveite os pequenos momentos que você tem para ir desembolando mesmo, para ir pegando e colocando ali os pingos nos i. Não deixe tudo na cabeça. Anote no papel, anote no bloco de notas, no computador, no celular. Faça um chat de você com você mesmo e mande ali para você e tal, para daí você conseguir destrinchando o seu problema. Porque se deixar para a última hora, você não vai poder fazer as paradas, você não vai poder escolher o seu melhor momento para fazer cada coisa, você não vai ter opção, você vai ser obrigado a se jogar de forma pesada naquilo ali e muitas vezes o resultado não vai ser nem o melhor que você esperava, nem o melhor que a pessoa que te passou esse problema esperava de você também. Então vamos ter responsabilidade e vamos entender que dessa forma o nosso resolvendo problemas grandes se torna só um resolvendo problemas, algo normal, algo do dia a dia. Temos problemas, sempre teremos e podemos resolver eles usando metodologias, usando formas, usando esses passos aí para a gente conseguir tornar as coisas mais fáceis e termos mais sucesso nas nossas entregas, no que a gente precisar de fato ali fazer. Era esse o recadinho blogueirinho de hoje. Obrigado e até mais.